Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo online que traz a continuidade da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Tivemos aí um pequeno atraso, mas graças a Deus estamos aqui para a glória do nome santo do Senhor Jesus, pessoal. Muita correria, cuidando da família, graças a Deus. Nosso irmão Sérgio está bem, né? Os irmãos que estiveram no culto de domingo, os irmãos sabem que nosso irmão Sérgio ia estar se submetendo a um processo, né? A um processo de cardíaco, né? Está submetendo aí a um procedimento cardíaco e graças a Deus foi um sucesso, né, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. O irmão Sérgio já está em casa, estamos felizes e alegres com o nosso Deus, amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Deus é verdadeiramente poderoso, maravilhoso e fiel, viu, igreja? Glórias a Deus. Então quero nesse momento estar orando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Vamos estar pedindo ao Senhor que nos dê um culto abençoado, que o Senhor possa estar usando a minha vida, né? Estamos bastante cansados, mas com a ajuda de Deus nós vamos estar prestando um culto maravilhoso para o nosso Deus, amém? Então vamos, aleluia, nos humilhar perante o Senhor Jesus e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Pai, como é bom contemplar a Tua bondade, como é bom contemplar o Teu amor sobre nossas vidas, para conosco, Pai, o amor do Senhor pela nossa família, pela Tua igreja, é maravilhoso, Pai, sentir-se cuidado por Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Sérgio, muito obrigado, Senhor, pela graça de estarmos aqui, Senhor, aleluia, no Teu nome, confiando somente em Ti, Pai. Não podemos confiar em nós mesmos. Se confiarmos em nós mesmos não podemos nada, mas se confiarmos no Senhor, nós teremos
a vitória, Pai. E vencemos nossas lutas, nossas guerras, as nossas tribulações. Nós vencemos quando confiamos no Senhor, Pai. Por isso te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Queremos estar perante o Senhor agora com o nosso coração quebrantado, coração humilde, Pai, diante do Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai, e nos abençoa, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração que vai ser ministrada ao teu coração. Pai, este culto não é para nós, Pai, este culto é para o Senhor. Estamos todos aqui reunidos, Pai, aleluia, unidos e reunidos juntos, Pai, online, para cultuar a Ti, um culto racional, Senhor, e nós dedicamos toda a honra e toda a glória, aleluia, para Ti nesta noite, Pai. Receba, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos estar fazendo o nosso momento de louvor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos nos dedicar ao Senhor, ao momento de louvor nesta hora. Não fique distraído aí pelas redes sociais, perambulando pelas redes sociais. Foque na adoração. Se possível, deixe o seu smartphone aí com a tela virada para baixo, para que nada, nem coisas e nem pessoas venha distrair você. Tivemos o dia todo para a gente trabalhar, para a gente, comer, para a gente fazer as nossas atividades, mas agora é um momento onde nós precisamos do nosso Deus. Temos que agradecer a Ele e também buscar socorro, descanso em Deus. Amém, igreja? Vamos descansar no Senhor. Por exemplo, eu preciso descansar no Senhor. Então descanse no Senhor agora, nos braços dEle, louvando ao Senhor, e seja acolhido pelo nosso Deus. Vamos ser acolhidos pelo nosso Deus agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és santo, meu Deus, tu és santo. E assim como os anjos cantam santo, 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 aleluia, nós também cantamos a Ti nesta noite. Até que o céu e a terra sejam um. Sim, meu Deus. Não pararemos de adorar. Não pararemos de adorar. Não pararemos de adorar. Até que o teu reino venha sobre nós. Não pararemos de adorar. Não pararemos de adorar. Sim, meu Deus, mesmo em meio às lutas, Tu és santo. nós declaramos que Tu és santo. Nos prostramos a Deus. Tu és digno. Declaramos que Tu és digno. Te amamos. Nós Te amamos, a Deus. A terra canta. A terra canta, a Tua igreja canta. Incomparável é. Reinarás para sempre. Nós Te pedimos. Traz o céu para perto. Aleluia. Queremos ver Tua glória. Queremos ver Tua glória. Queremos ver Tua glória. Aleluia. Te louvamos, Pai, pelo dom da vida, pela nossa família. Aleluia. Pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, por Tua graça. Nós Te louvamos nessa noite, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Até que o céu e a terra, Até que os céus e a terra sejam. Não pararemos de adorar. Não pararemos de adorar. Até que o Teu reino venha sobre nós. Não pararemos de adorar. Sim, meu Deus. Não pararemos de adorar. Vamos declarar, igreja: Tu és santo. Tu és santo. Te louvamos. Nos prostramos. Tu és digno. Sim, meu Te Deus. amamos. Nos prostramos, Te louvamos, Te amamos. Canta. Incomparável és, reinarás, Reinarás. reinarás. Aleluia. Traz o céu
Oh, glória a Deus! Queremos ver tua glória. É isso que nós queremos, ó Deus. Queremos ver Queremos ver a tua glória. Traz o céu pra perto, ó Deus. pra perto. Queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Glória a Deus. Aleluias. Queremos ver tua glória. Sim, ó Deus, nós queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Aleluia, não pararemos. Não pararemos. Não pararemos até que o céu venha sobre nós. Queremos ver tua glória. E as palmas exaltam o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando, igreja. Aleluia! Obrigado, Jesus, por tua presença. Vai entrando em cada lar, em cada casa, em cada coração nesta hora. Toda a criação celebra em glória. O Filho do Homem nasceu. Sim, meu Deus. Os céus e a terra, Os céus e a terra, juntos em louvor, juntos em louvor, em adoração, em adoração. Aleluia. Os anjos, os homens celebram a vida. Aleluia. Glórias a ti. Aquele que vive Aquele que e reina pra sempre. Aleluia. Aleluia. Brilha a sua luz, Jesus, em nossas vidas. Dissipa as trevas. Coloca por Terra toda a escuridão, Jesus. Te adoramos. Te adoramos, Cordeiro Santo, vem viver em nós. Aleluia. Os anjos, os homens celebram a vida. Celebramos a vida. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que vive e reina pra sempre. Aleluia. 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 Brilha tua luz, dissipa as trevas, coloca por terra Toda a escuridão. Em nome de Jesus. Jesus, te adoramos. Te adoramos. Cordeiro Santo, vem viver em Vamos lá, igreja, cante isso. Brilha a tua luz, luz, dissipa as trevas, coloca por terra toda a escuridão. E o nome dele? Jesus. Te adoramos, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, vem viver em nós. Oh! Vem viver em nós, Os homens celebram Sim, a meu Deus. vida. Aleluia. Aleluia. Aquele que vive e reina pra sempre. Aleluia. Cante isso. Os homens celebram a vida. Aleluia.
terra, Jesus. Toda escuridão. Abram-se os caminhos. Em nome de Jesus. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Vem viver em nós. Vem viver em nós, Jesus. Vem viver em nós. Oh, e as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glórias a Deus, igreja. Vamos continuar adorando o nome de Jesus, agora com os dízimos e oferta. Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês medirem, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Quantos podem dizer glórias a Deus por essa palavra? Igreja, essa palavra aqui mostra, aleluia, mostra o quanto Deus é justo e mostra que Deus é generoso. Nós, quando somos generosos, né, com outras pessoas, como diz aqui, né, deem aos outros e Deus dará a vocês. Tem pessoas até que dão algo, né, que dão coisas, doam coisas para outras pessoas, mas muitas vezes eles querem em troca alguma coisa, né? Mas não podemos esperar nada de quem não podemos esperar das pessoas aquilo que fazemos, né? Quando damos algo para alguém, né, nós temos que esperar do Senhor a recompensa. Isso não pode ser uma barganha. Quando o Senhor vê que a gente deu de coração, Ele será generoso, né, e nos abençoa, né, com ricas bênçãos, né? E a palavra diz aqui que Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará, né, Ele nos dará, serão tantas que nós não poderemos segurar nas nossas mãos, né? Então, igreja, quando fala essa palavra aqui, é que fala que o Senhor, Ele abençoa em todos os sentidos. O Senhor abençoa em todos os sentidos. Não é que agora vai cair dinheiro do céu, né? E você não vai ter onde guardar o dinheiro, né? Ou comida, né? O depósito de comida não vai ter onde guardar a comida. Quando se fala de bênçãos, igreja, é todos os sentidos. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm uma despensa cheia, porém não tem bênção. Você está entendendo isso? Não é próspero, né? Mas quando fala de bênçãos, né, é em todos os sentidos. As coisas que vocês, né, que nós vamos fazer, tudo dá certo, né? Se vai se submeter a um processo cirúrgico, Deus abençoa, dá certo. Se vai fechar um negócio, Deus faz dar certo, né? Se vai participar de um processo seletivo, Deus faz com que essa pessoa seja vista. Então tudo isso é bênção que Deus faz acontecer em nossas vidas, né? São coisas que frutificam na vida, nas nossas vidas, e é Deus quem faz funcionar, é Deus quem faz mover céus e terra para favorecer os seus filhos que são generosos e que são fiéis a Ele. Amém, igreja? São fiéis a Deus e também generosos, né, para com o próximo, e também generoso com Deus quando se doa para o Senhor, né? Quando honra a Deus com as suas finanças, quando honra a Deus com o seu trabalho, quando honra a Deus com a sua vida, né? Então, é isso que essa palavra quer dizer. E se você mede o seu irmão, né, de uma forma mesquinha, né? Se você vai fazer algo pelo seu irmão e você é mesquinho, Deus também vai te abençoar pouco, né?
Porque Deus vai te medir da mesma maneira que você mediu o seu irmão. É isso que a palavra diz aqui, né? A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, não pense que você é uma pessoa que você faz pouco pelos outros, não faz quase nada por ninguém. Aí agora você quer receber, você quer que Deus te abençoe em tudo. Deus não vai te abençoar em tudo se você é uma pessoa do coração duro, se você é uma pessoa que não ajuda ninguém, que não faz nada por ninguém, né? E quando faz, é mesquinho para fazer, né? Ou faz tudo reclamando, né? Às vezes até faz alguma coisa por alguém, mas faz reclamando, né? Então, vamos ser generosos quando for, né? Quando for se doar para alguém, quando for fazer algo por alguém, seja generoso, seja, né? Faça com vontade, né? Que o seu coração esteja, né? Aberto para você fazer aquilo ali. Olha, experimente ver a mão de Deus retribuir você. Deus vai ser generoso da mesma forma e Deus vai te medir, aleluia, a bênção que Deus, a maneira que Deus vai medir você vai ser da mesma maneira que você mediu o seu irmão, com amor, com carinho, com dedicação, sem reclamação. Deus também vai abrir muitas portas para você, amém? Você crê nessa palavra? Então toma posse aí em nome do Senhor Jesus. E você que está nos ouvindo agora pelo YouTube, já está aí na sua tela o nosso código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, e aí depois você pode escanear esse código QR Code e ele já vai estar direcionando você para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? Você também pode ir na descrição desse vídeo, na descrição tem os dados bancários, é só você copiar e colar e você já vai estar tendo acesso aí aos dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver nos ouvindo pela rádio, né, pelo aplicativo da rádio, chegou minha vez, ou pelo aplicativo da rádio, pelo aplicativo Rádiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso aí ao WhatsApp da igreja, e lá na descrição do WhatsApp você vai ver que tem os dados bancários para você estar contribuindo, tá bom? É só você copiar e colar, você vai estar contribuindo. E se você está nos ouvindo pelo site, é só você clicar no menu do site. Clicando no menu do site, você vai ter a opção igreja, vai aparecer a opção igreja. Clica na opção igreja. Clicando na opção igreja, você vai achar a opção dízimos e oferta. Você clica ali em dízimos e oferta e aí você vai ter a chave Pix para você estar contribuindo. Todos os dados bancários para você estar contribuindo, tá bom? Glórias a Deus. Então vamos já ouvir mais um louvor, vamos louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto isso, também adoramos a Deus com os nossos dízimos e oferta. Glória a Jesus. Dá-nos um novo coração, Jesus. Caia por terra toda a dureza do nosso coração, no nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, Mas um desejo eu tenho de ser transformado. de ser transformado. Preciso do teu perdão. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me novo coração. Novo coração. Cante isso, igreja. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o seu querer. Todo teu querer. É isso que nós queremos. Dá-me um coração igual ao Se tu olhares Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de por isso nós buscamos em ti, Pai, Mas um desejo eu tenho o amor. de ser transformado. Aleluia. Preciso tanto do teu perdão. Teu Espírito. Dá-me um novo coração. Domínio próprio.
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, igreja do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer ao nosso Pai. Pai eterno, Pai querido, Pai santo, queremos te agradecer, ó Pai, pelas tuas ricas bênçãos, pelas tuas mãos, Pai, que estão sempre estendidas sobre nossas vidas, sobre esta igreja, a favor do teu povo. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que se encontra agora neste culto, Pai. Cada pessoa, aleluia, glórias a Deus, que te honra, que te louva, que tem fome, que tem sede de ti, Senhor. Que se dedica, aleluia, a obedecer a tua vontade, Pai. Obedecer, aleluia, a tua palavra, Pai. A andar no seu caminho, Jesus. Abençoa, Senhor, e prospera a vida dos teus filhos. Todos aqueles, Pai, que são generosos. Aleluia, glórias a Deus. Todos aqueles, ó Pai, que são dizimistas, que são fiel, que são ofertantes, ó Pai. Abençoa, Pai. Aleluia, glórias a Deus. A tua palavra diz que ainda que o homem, aleluia, fale, o Senhor permanece fiel, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós te pedimos, Pai, suple, Pai, as necessidades dos teus filhos. Suple, Pai, a necessidade desta igreja, Pai. E continua abençoando e prosperando cada fiel, Pai, cada adorador, cada servo e serva, Pai, que te honra, Senhor, com o fruto do trabalho, que te honra com a saúde, com a vida, com os dons, com os talentos. Prospera, multiplica, meu Pai, e faz multiplicar cada semente plantada, Senhor, de cada servo fiel neste ministério. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai, também te peço nesta noite, Senhor, usa a minha vida agora, Pai, na tua palavra. Usa a minha vida, Pai, para estar entregando a mensagem que não é minha, a mensagem que é tua, Pai. Tu és o nosso maior mentor, Pai. E eu te peço, Pai, seja comigo nesta noite. Sem ti eu não irei, Pai. Sem ti eu não tenho nada, Pai. Mas contigo, Pai, eu posso todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, toma minha vida, me fortaleça nessa noite, fortaleça a tua igreja e que eu venha ser um canal de bênção para o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos correr. Glórias a Deus. Para a gente estar entregando essa mensagem aqui, né, com poder, com unção e com propriedade da parte do Espírito Santo. Amém? Intercedam pela minha vida. E vamos já, aleluia, dando aqui continuidade à nossa série, a Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse.
hoje nós estamos no 12º capítulo. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus aí. Estamos no 12º capítulo dessa série. Já entramos, né, no Novo Testamento. Desde a terça-feira passada nós já entramos, né, no Novo Testamento aí. Meditamos em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, e meditamos também no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, né? Então, a semana passada meditamos nesses dois livros, em Malaquias e em Mateus. Hoje vamos meditar em Marcos, né, no livro de Marcos, e também em Lucas, tá bom, pessoal? Glórias a Deus. Então, vamos estar já abrindo aqui o nosso primeiro banner, onde vamos estar meditando em Marcos capítulo 10, no versículo 45, onde nos traz a revelação de que Jesus, ele é o servo maravilhoso. Eita glória! Mas por que, pastor Evanildo, servo maravilhoso? Nós vamos estar trazendo aqui, né, uma explicação, está trazendo aqui todo um estudo, né, sobre esse tema do servo maravilhoso, essa frase que Jesus leva, esse título de servo maravilhoso. Vocês vão ver, igreja, que realmente o nosso Jesus, ele não é um simples servo, ele é o maior exemplo, né, de serviço, de servidão. Jesus, ele é o maior exemplo que se pode ter, né, de servo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Por isso ele é o servo maravilhoso, né? Porque Jesus, ele veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio literalmente para servir o seu povo, né? Tanto que ele serviu até a morte, né? Então ninguém pode dizer que é maior do que Jesus no exemplo. Ninguém pode dizer que é maior do que Jesus em nada, né? E principalmente quando se fala de servidão, de servir, né, de servo, Jesus, ele é o servo exemplar. Ele é, aleluia, glórias a Deus, verdadeiramente o servo maravilhoso. Amém? Vamos então ler aqui a nossa introdução. Já vamos estar lendo essa referência de Marcos capítulo 10, versículo 45. A nossa introdução diz assim: Jesus é frequentemente chamado de servo maravilhoso, né? Ele é frequentemente chamado de servo maravilhoso porque ele exemplificou, né, essa frase servo maravilhoso, exemplificou a essência do serviço, né, do serviço ao próximo, né? Exemplificou a essência do serviço ao próximo, né? Colocando a vontade de Deus acima de tudo e servindo com amor e compaixão. Amém, igreja? Então, é como se essa frase, o servo maravilhoso, é um resumo, né, da servidão de Jesus ao mundo. Amém? Então, essa frase, servo maravilhoso, ela exemplificou a essência do serviço ao próximo, colocando a vontade de Deus, né? Essa foi a maneira que Jesus serviu, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Essa foi a maneira que Jesus serviu ao próximo, colocando a vontade de Deus acima de tudo. Jesus serviu ao próximo não colocando a vontade dele na frente. Ele colocava a vontade de Deus, do Pai, acima de tudo, né? E servindo com amor e compaixão. Ele não servia, né, tipo assim, eu tô fazendo só mesmo para obedecer a Deus, mas esse povo aqui é tribulado. Igual Moisés, né? Moisés, ele estava servindo ali, mas ele teve um momento ali que ele ficou atribulado com o povo ali. O povo deixou ele doido, né? E ele teve uma hora que ele falou: Senhor, é muito para mim carregar esse povo, né? Mas eu não estou dizendo que Moisés não teve amor, né? Ele teve amor, ele cumpriu sim o seu chamado, mas nunca se compara, né? Nunca se compara ao amor de Jesus, né? Jesus se revoltava, era com o pecado do povo, era com os hipócritas, com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, né?
que eram hipócritas. Aí Jesus ficava nervoso mesmo com esse povo aí. Mas com o povo mesmo, para cuidar do povo, Jesus ele tinha a maior paciência do mundo, né? E ele não media esforços para ele, né, ajudar as pessoas. Ele tinha compaixão, né? Então Jesus ele fazia, ele servia, né? Ele fazia tudo servindo, tudo de acordo à vontade de Deus, né? Colocando a vontade de Deus acima de tudo, né? E servindo com amor e compaixão. Então essa ideia do servo maravilhoso, né? É a ideia crucial na teologia cristã, destacando que a humildade e o serviço são características fundamentais da figura de Jesus. Amém, igreja? Então, vamos ler aqui Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém, igreja? Então vamos por partes aqui, né? Vamos destrinchar, né, esse modelo de servo maravilhoso que Jesus é, né? E para nós ainda termos, nem precisava, né, igreja? Nem precisava, mas nós vamos, como se trata de uma série, de um estudo, a gente vai estar falando aqui por partes, né? Para a gente ir mais a fundo ainda, né? Da essência, né? De Jesus, do quanto ele é maravilhoso, né? Desde o servir, né? A quem a pessoa dele, a quem ele é, né? Que ele é a pessoa do próprio Deus, né? Ele é o verbo, né? Ele é a palavra, ao mesmo tempo ele é o verbo, né? Ele é a palavra, né? Encarnada, ele é o Deus vivo na terra, né? Ele é o próprio Deus habitando no meio do povo, né? Nós temos aqui também, ele leva também esse título de servo maravilhoso, porque realmente ele é um servo maravilhoso. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então, falando do modelo do serviço, né? O modelo do serviço, o qual Jesus prestou à humanidade, né? Jesus, ao longo da sua vida, demonstrou a importância de servir, mesmo que isso envolva sacrifícios, né? Como ele foi sacrificado, né? Por amor ao mundo, por amor à humanidade, ele foi sacrificado. Então, Jesus, ao longo da sua vida, ele nos demonstrou, né, a importância de servir, igreja. Servir é maravilhoso, igreja. É maravilhoso e é muito importante o servir. Se você até trabalha, né, para ganhar seu dinheiro e tudo, mas você não serve, você não serve a Deus, né? Você também, quando se trata de servir, né? Aleluia, glórias a Deus, perante a população, né? Perante a família, né? Quando se trata de servir, né? Preste bem atenção, né? Preste bem atenção nesse princípio do servir, porque Jesus ele nos deu um exemplo muito grande para com isso, né? Esse princípio maravilhoso de servir, ele nos deu um exemplo, né, muito poderoso. Nós temos que dar muita atenção, né, se realmente estamos servindo ou não. Tem pessoas que estão na religiosidade, né, estão debaixo de uma denominação e tudo mais, né, é crente, é batizado, né, mas quando se trata de servir, né, tem negligenciado o servir, né? Tem negligenciado o servir literalmente em ambas as áreas, né? Se tratando do reino de Deus, se tratando do amor ao próximo, né? Muita gente tem negligenciado, até mesmo, né, cristãos têm negligenciado o servir, viu, igreja? O servir. Então, eu já dei testemunho aqui, né? Eu já dei, e também a pastora Camila já deu testemunho de que Deus só prosperou a vida dela, né? O ministério o ministério da doutora Camila, né? Ela só foi bem sucedida em seu ministério, em sua profissão, depois que ela serviu por mais de um ano, quase 2 anos, ela serviu, né, uma pessoa que estava necessitada, numa situação, né, de câncer, né, era uma situação onde a pessoa estava com câncer, né, e a doutora Camila deu aí esse suporte para essa pessoa, né, e o Senhor
mandou que ela atendesse essa pessoa, né, gratuitamente. Então foi aí que Deus prosperou, né, o ministério da doutora Camila, tá, pessoal? Então sempre que Deus manda a doutora Camila fazer isso, ela faz, já fez por muitas pessoas, né, e faz, toda vez que Deus manda ela faz, e ela não mede esforços, né, e ela não é resistente. Quando Deus manda a igreja, ela obedece, ela só obedece porque ela sabe, ela conhece o Deus que ela serve, e ela sabe que nunca fica, nunca fica, igreja, esquecido. Deus, ele honra mesmo, igreja. Deus, ele honra. Então preste muito atenção. Talvez Deus não tenha te prosperado ainda porque você não tem sido uma pessoa que tem servido, né? Às vezes somos muito bons para pedir, né? Muito bons para pedir, mas na hora de servir temos, né? Somos apáticos a esse tema, né? Somos negligentes quando se trata de servir, mas muitas vezes somos muito bons para pedir, mas para servir, quando se trata de servir, somos negligentes. Então temos que prestar muita atenção nesse tema, viu, pessoal? Nesse princípio, amém? Então Jesus, ao longo da sua vida, demonstrou a importância do servir, mesmo que isso envolva, né, sacrifício e sofrimento, né? Como ele sofreu e foi sacrificado, né? Ele aceitou ser crucificado. Se ele quisesse fugir, ele fugia, mas ele não fugiu, ele não arregou, né? Então, Jesus, ele se identificava com os mais necessitados, tá? Jesus não se identificava só com os doutores da lei, com os ricos da época, alguns fazendeiros, né? Não, Jesus ele se identificava com os necessitados, né? Curando os enfermos, perdoando, né, os pecadores, né? Enquanto todo mundo apedrejava aquele que pecava, a mulher adúltera e tal, né? Os pecadores, né? O povo estava sempre pronto para apedrejar. Não, Deus, ele, né? Jesus, ele estava ali para perdoar. Ele sempre dava uma chance de perdão, né? Aquelas pessoas que estavam ali enfermos, a mulher do fluxo de sangue que cheirava mal, né? Os leprosos, né? Que o povo dizia: sai daqui, você precisa ficar longe da gente e tal. As pessoas queriam distância, né? Dos enfermos, né? Daqueles que estavam ali de lepra, dos coxos que ficavam ali pedindo esmola e muitas vezes até sujo, né? Jesus, ele se identificava era com essas pessoas, né? Então, glórias a Deus pelo exemplo que o Senhor Jesus nos deu, né, igreja? Então, Jesus, ele perdoava os pecados e ele também teve paciência, né? Nos ensinando sobre o amor e a justiça. Amém, pessoal? Então vamos aqui também falando de humildade, né? Falando de humildade e obediência. Vamos ver aqui o exemplo que Jesus nos dá, né? De humildade e de obediência. Jesus se reconheceu como servo de Deus, né? Ele se reconheceu como servo de Deus, obedecendo a sua vontade em todas as situações, né? Então sua humildade e entrega total a Deus são exemplos de como devemos ser, como devemos nos relacionar com o divino. Amém, igreja? Da mesma forma que Jesus, ele foi submisso a Deus, né? Mesmo aleluia, glórias a Deus, ele sendo, né, poderoso, ele fazia milagres e tudo, mas ele se submeteu à vontade de Deus, o propósito. Jesus tinha um propósito na terra e ele cumpriu o propósito, né? Então ele foi humilde, né? Ele a sua humildade e entrega total a Deus, né? São exemplos de como devemos nos relacionar com Deus. Então, da mesma forma que Jesus foi humilde, né? E ele deu deu uma entrega total, né? Ele deu uma entrega total, né? Da sua vida para fazer a vontade de Deus. Nós também temos que nos entregar totalmente. Não é só se entregar de boca, né? Ah, Senhor, eu aceito fazer a tua vontade. Sim, Senhor, eu aceito te servir, né? Não é só da boca para fora.
né? Ou então até faz alguma coisa, mas sabe, igreja tem que ser total. Quando se trata de servir a Deus, ou você renuncia tudo para fazer a vontade de Deus, né? Ou você não serve para servir. Ou você não serve para servir, né? Eu já vi pessoas que foi contratado, né, para trabalhar, né? E às vezes já foi até falado que a pessoa ia trabalhar de serviços gerais, né? E tudo. Então não vai ter uma coisa específica não para você até tem, né? Vai ter uma coisa específica que você vai fazer, né? Mas se precisar de você em outras áreas, a gente vai precisar que você dê um suporte e tal. Aí a pessoa até para pegar o emprego, a pessoa aceita no desespero. Mas quando a pessoa está trabalhando, aí agora a pessoa começa a fazer marra, né? A pessoa começa, então já me botaram até para fazer tal coisa, e parará, e tarará. Daqui a pouco a pessoa não quer se submeter. Então tem pessoas que para Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que se submetem a fazer uma coisa para Deus ali e tudo, mas, por exemplo, coloca o cara lá, né, coloca o cara lá no púlpito, né? Coloca o cara lá no púlpito, de repente para ser um auxiliador ali no púlpito, né? Para dar um auxílio ali, né? Ao dirigente ou o pastor, né? Tudo. Mas se um dia precisar do camarada para botar na portaria, o cara até vai, mas ele fica lá de cara feia, tratando o povo mal, recebendo o povo mal. Tá entendendo, pessoal? Então não serve para servir a Deus quem não se entrega total para servir a Deus. Não se entrega total para servir a Deus. Eu queria servir a Deus, quando saí lá do sertanejo, eu queria servir a Deus, mas falei, eu quero só cantar. Eu quero só cantar nas igrejas e tá bom demais. E Deus falou, não serve para me servir. Não serve para me servir. Ou você vai cumprir o meu propósito na terra, né, pastoreando, cuidando das pessoas, né, e também cantando. Na hora que você tiver de cantar, você vai louvar, vai me adorar, mas eu quero que você se entregue total, né? Se entrega total ao meu propósito, e aí você vai estar, né, sendo bem sucedido. E eu me rendi, igreja, me doei mesmo, né? E aqui eu cuido da família, né? Cuido da minha esposa, né? Ajudo a cuidar do meu sogro, né? Cuido do meu filho, cuido da igreja, cuido dos membros da igreja, né? Oro pelo povo, né? Oriento o povo, né? Louvo ao Senhor sempre que eu quero louvar ao Senhor, louvo na minha casa. Agora eu não preciso mais de uma multidão para eu cantar. Eu não preciso mais de um microfone de 20 mil na minha mão para eu cantar, não. Eu não preciso de uma grande estrutura de palco, de iluminação, de som para eu cantar, não. Eu canto aqui na pia da minha casa, eu canto debaixo do chuveiro, eu canto arrumando a cama, eu canto dirigindo, eu canto de qualquer forma. Você está entendendo, igreja? É isso, se doar para Deus, né? É igual Jesus, ele se entregou por inteiro, entrega total. Nós também temos que seguir esse exemplo do Senhor Jesus de humildade e de obediência, ok? Falando também de chamado, né? Falando também, Jesus também ele foi exemplo, né, de chamado, né? E também nós temos que imitar, né? Imitar ao nosso Senhor Jesus. Temos que ser imitadores dele, não é verdade? Então a Bíblia nos ensina que como seguidores de Jesus devemos imitar seu espírito de serviço, né? Assim como Jesus, né? Assim como Jesus como é que diz? Jesus se submeteu a Deus, né? Servindo ao povo, servindo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai e servindo o povo. Nós também, a Bíblia nos ensina que como seguidores de Jesus, devemos imitar seu espírito, né, de serviço e amor ao próximo. Amém, igreja? Então, nós vemos isso na parábola dos talentos, né? Não sei quantos dos irmãos aí conhecem a parábola dos talentos, né? Que se encontra em Mateus, né? Mateus capítulo 25, no versículo 14 a 30. Eu não coloquei aqui, pessoal, porque é muito, né? Ia ficar muito longo aqui, né? Então não coloquei a passagem aqui, mas depois vou só falar um pouco sobre a passagem, né? Sobre essa passagem que fala da parábola dos talentos, né? Que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo
14 até o 30, né? Que nos dá o exemplo dos 3 empregados, tá bom, pessoal? Nos dá o exemplo dos 3 empregados, que eram 3 empregados, né? 3 empregados que ali o seu patrão, né? Foi viajar, né? Viajou, precisou viajar e deixou ali 3 empregados. Presta atenção, deixou ali 3 empregados, e para esses 3 empregados ele deixou ali, né? Deixou ali, como é que diz? Deixou dinheiro com eles, né? Deixou ali 500 moedas de prata com eles, né? Com um deles, né? Um deixou 500 moedas, outro deixou 200 moedas e o outro deixou 100, né? E aquele que ele deixou 500 moedas, foi lá, negociou, fez mais 500, né? O de 200 que ficou com 200, a mesma coisa, o empregado ficou com 200, foi lá, negociou, multiplicou mais 200, né? E aquele que estava com 100, ele pegou, em vez de, né, usar o talento ali, né, para ele multiplicar o dinheiro do seu patrão, né? Ele pegou, cavou um buraco e enterrou, né? E aí quando o patrão chegou, né, que eles foram prestar conta, aí os dois lá, né, o de 500 foi lá, prestou conta, aí, né, o patrão ficou alegre, feliz e colocou ele, né, para negociar ainda mais, né, e ganhar ainda mais, né. O outro de 200, a mesma coisa. Eu tô falando aqui bem por cima mesmo, tá, pessoal? Depois vocês vão lá e ler Mateus capítulo 25, versículo 14 e 30. O irmão Sérgio deve conhecer aí, né. Então essa passagem é muito maravilhosa, poderosa. E o de 200, a mesma coisa com o patrão ali, com o seu chefe, né? Botou ele para fazer negócios, né, maiores ainda, né? Ia deixar ele negociar ainda com valores maiores, né, para ele fazer ainda mais dinheiro. E aquele, né, o servo bom e fiel, né? O servo bom, né, foi lá, né, teve a bondade, né, teve ali a fidelidade e também a bondade de fazer o dinheiro do seu chefe multiplicar. Ao outro preguiçoso, né, foi lá, cavou e enterrou o dinheiro. Falou assim: eu só vou manter para eu não perder, porque eu sei que o cara como é que diz? Ele é um cara que ele colhe até o que não plantou e tal, né? E aí ele dá essa desculpa, né? Que ele faz essa prestação de conta dizendo que ele cavou e enterrou o dinheiro, porque sabe que ele é um cara que, tipo assim, eu não preciso nem negociar para multiplicar não seu dinheiro não, porque você é um cara que você colhe aonde não plantou e tá, aquela coisa, né? E aí ele vai e manda que o servo que tinha 500 manda tomar o que ele tinha, né? Manda tomar o que ele tinha e assim, né? Manda dar um fim naquele, no camarada lá, né? E tal. Tipo assim, deixa ele perecer, né? Deixa ele, né? Eu não vou falar a passagem certa aqui para vocês. Depois vocês vão lá e meditam para vocês verem, pessoal. E Jesus traz essa parábola aí para dar o exemplo, né? Para dar o exemplo do servo, né? Que o servo fiel, ele usa o seu talento que tem. Por exemplo, ele usa aqui todos os meus talentos aqui para servir o Senhor, né? Eu uso o meu talento para fazer os banners, eu uso o meu talento de comunicador para rádio, né? E se precisar aqui, né, fazer um programa musical, eu faço programa musical, eu prego, eu canto, eu uso todos os meus talentos para Deus, né? Para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. Então Jesus dá esse exemplo dessa parábola aqui, para que a gente também faça isso, gente. Usa todos os seus talentos para Deus, né? A doutora Camila, a pastora Camila, hoje também usa todos os seus talentos para Deus, para servir a Deus, né? Para servir a Deus. Então é disso que ele fala aqui nessa parábola. E tem também a parábola lá em Mateus capítulo lá em Mateus capítulo 24, né, no versículo 45 ao 51, o Senhor também ilustra, né, nós vemos lá a ilustração da importância do uso dos dons, do uso oh meu Deus, a parábola que eu falei aqui dos talentos, né, que fala dos 3 empregados, e também a parábola dos 2 servos, né, que se encontra lá em Mateus capítulo 24, versículo 45 a 50, fala dos 2 servos, né, que ilustra a importância de usar os dons e talentos que Deus nos dá para o serviço e o crescimento
do reino de Deus. Amém, pessoal? Então, depois vocês leem aí também, né? Essa passagem aí que fala dos dois servos, né? O servo fiel, né? Que ele deixa ali também, o seu patrão deixa o empregado tomar conta dos outros empregados, né? Para dar a alimentação deles na hora certa e tudo. E tem outro servo, o servo mau, né? O servo mau, que ele vê que o chefe está demorando, aí ele vai beber, encher a cara e maltratar, bater nos outros funcionários, né? Porque fala, o chefe não vai chegar agora mesmo e tal, então vou dar uma de chefe aqui, vou humilhar esses camaradas, vou beber, vou encher a cara, né? Vou me escarnecer, né? Achando, né, que o seu senhor não vai chegar, né? Não vai chegar em tempo, né? Então Jesus fala também dessa parábola aqui, mostrando, né, que assim como o Senhor, né, o Senhor daqueles dois servos ali chegou e aquele servo mau foi punido, né? Foi punido, mandou que eles fossem, né, ter com aquele onde fica os hipócritas, para onde os hipócritas vão, né? Depois vocês leem a passagem para você ver como é uma passagem também poderosa, né? Ele foi punido, né, por causa da sua maldade, ao invés de fazer, né, ali cuidar bem dos outros servos, né? Ele maltratou, né? Esse camarada aí maltratou. Então nós também temos que cuidar bem daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Cuide bem daquilo que o Senhor entregou na tua mão, seja o que for, seja uma obra, seja cuidar de pessoas, seja o que for, cuide bem das pessoas que Deus colocou aos seus cuidados. Amém? Então é isso que essa passagem nos mostra. Vamos ler aqui, pessoal. Eu não coloquei aqui falar dos três, né, trabalhadores, né, que fala dos talentos. Eu não coloquei dos três trabalhadores, mas eu coloquei aqui, né, os versículos que fala dos dois, né, dos dois, como é que diz? Que fala dos dois servos, né, o servo mau e o servo bom, tá bom? Nós vamos ler aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, que diz assim: Jesus disse ainda: sabemos que o empregado fiel e inteligente, sabemos que o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles o mantimento, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Aí o 46 diz assim: feliz aquele empregado que estiver fazendo isto quando o patrão chegar. Amém, igreja? Então, se você está cumprindo esse papel aqui, né? O Senhor te entregou algo na sua mão e você está fazendo bem esse papel. Aí ele diz aqui, ó, Jesus diz, é o próprio Jesus falando aqui, viu, pessoal? Coloquei de vermelho para vocês verem, ó. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. E esse patrão aqui é Jesus, viu, igreja? Por isso que eu falo aqui, nós pastores, nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta, né? Vamos aqui para o terceiro banner, dando a continuidade aqui. Lemos o 46, vamos ler aqui o 47 agora, ó. O 47 em diante, né? Até o 51. Aí Jesus continua dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Olha isso, tá vendo quando você serve ali, né, a meia dúzia de gente, né? Quando você serve ali meia dúzia de gente ao Senhor e você é bem sucedido, né? Você faz com amor, né? Com honestidade, com bondade, com fidelidade. Aí o Senhor, aqui o que Jesus fala, ó, o patrão vai... eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade, né? Como você quer que Deus te dê algo grande se você no pouco você não é responsável, você não é dedicado, não é verdade? Você não tem amor pelo que faz. Como é que Deus vai te dar, né, algo grande, né?
Aí no versículo 48 diz assim: mas se o empregador for mau, pensará assim, né? O patrão, né, pensará assim: o empregado, né? Mas se o empregado for mau, ele pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer, vai começar a bater nos seus companheiros e a comer e beber com os bêbados, né? Comer e beber com os bêbados. Aí os 50 diz assim: e o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não souber, né? O patrão vai voltar na hora que ele não espera e na hora que ele não souber. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços, e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém, igreja? Então está falando aqui daqueles, né? Está falando dos líderes, está falando daquele que foi entregue, né? Foi delegado, né? Uma função para a pessoa fazer, né? Para a pessoa servir, e a pessoa não está servindo. Jesus fala que não serve para ser servo dele, né? E é isso que acontece quando os maus, né? Né? Aleluia, não cumpre, né? A vontade de Deus e procede, né? De forma sem caráter. É isso que acontece. Vai ser lançado, né? Aonde os hipócritas são lá. Aqui fala de inferno, igreja. Está falando do próprio inferno aqui. Quando ele fala aqui, ó: aí o patrão mandará cortá-lo em pedaços e lançar em pedaços e condenará, ó lá, a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Viu, igreja? Muito forte isso aqui, viu, igreja? Muito forte, né? Já estamos terminando, tá, pessoal? Então, o significado profundo, né? O significado profundo, né? Já vamos resumir aqui, né? O significado profundo do servo maravilhoso, né? O significado profundo o conceito do servo maravilhoso vai além de um título, tá, pessoal? O conceito de servo maravilhoso vai além de um título. Ele não é só um título que Jesus leva. Jesus, ele tem vários títulos, né? Mas o servo maravilhoso, ele é mais que um título. É um conceito, né? Que vai além de um título. Ele representa um ideal de vida, né? Um ideal de vida para todos os cristãos, tá? É um ideal de vida, é um exemplo, é o maior exemplo de vida, né? Aleluia, para todos os cristãos, né? Incentivando-os a amar e servir, né? Incentivando-os a amar e servir, buscando a retidão, a bondade e a compaixão em suas ações. Viu, igreja? Viu como é muito, né? É muito forte, né? É muito forte isso aqui, e nós temos que pegar ao pé da letra, viu, pessoal? Temos que pegar esse ideal aqui, esse conceito, nós temos que pegar ao pé da letra, o amar, o servir, né? Buscando a retidão, né? Buscando sempre a retidão, a bondade e a compaixão em suas ações, em todas as nossas ações. Amém, igreja? Então, resumo, a ideia de Jesus como servo maravilhoso é um poderoso lembrete de que o serviço ao próximo, né? O serviço ao próximo, a humanidade, a humildade e a obediência a Deus são pilares fundamentais da fé cristã e do seguimento de Jesus. Amém? Glórias a Deus, igreja. Então, vamos aplaudir aqui o nome do Senhor Jesus por esse tema, por esse exemplo maravilhoso que o Senhor nos dá, né? Então, espero que os irmãos tenham entendido aí. Estou um pouco cansado, viu, pessoal? A mente um pouco cansada, por isso que eu
Às vezes dá umas travadas aqui, né? Mas eu creio que os irmãos estão entenderam aí, né? Então vamos meditar agora, né, no livro de Lucas, né? Meditamos aí em Marcos, né? Que traz o tema, né, de que Jesus, ele é, aleluia, glórias a Deus, esse conceito aí do servo maravilhoso. E em Lucas nós vamos meditar aqui, né? No livro de Lucas, que nos traz a revelação de que Jesus, ele é verdadeiramente, ele é o Filho do Homem, né? Essa expressão, o Filho do Homem, né? Esse título aí, essa expressão, esse título, essa frase, Filho do Homem, vocês vão entender aí de forma poderosa com a explicação que nós vamos trazer aqui, tá? Então, nós vamos meditar em Lucas capítulo 19, versículo 10, né? Tá bom? Essa é a referência que nós vamos estar meditando aqui, tá? Então, Jesus como Filho do Homem, ele isso é um título, né? O Filho do Homem é um título que destaca a sua identidade dual, tá, pessoal? Que destaca a sua identidade, não é personalidade não, tá, pessoal? Não é dupla personalidade não, tá? É identidade, a sua identidade dual, identidade divina e humana, ok, pessoal? É a sua identidade divina e humana. Então Jesus levava esse título de Filho do Homem, né, para as pessoas entender que Jesus, ele era semelhante a nós, ele era igual a nós, ele era Deus na terra, habitando no meio de nós e sendo, né, um elemento também como nós, sentindo dor, tentações, né, angústias, né? Então Jesus, ninguém pode dizer assim, Deus não entende a nossa dor não, porque ele está lá no seu alto trono, cheio de poder, cheio de glória. Ninguém pode falar isso de Jesus, porque ele veio aqui, né? Ele veio aqui e sentiu todas as nossas dores, sentiu e carregou todas as nossas dores. E eu vou mais a fundo ainda. Ele levou as nossas dores, ele carregou a nossa culpa. Ele carregou a nossa culpa. Então, quando fala que Jesus, ele é o Filho do Homem, né? É para as pessoas não enxergar um Deus longe. É para as pessoas não enxergar Deus só como um soberano que nunca pisou os pés aqui na terra. Ele levava esse título do Filho do Homem, né? Para identificar que ele também é Deus na terra, ele também é humano e ele também é um ser divino. Amém, igreja? Muito poderoso isso aqui, né? Então, ao se referir assim a si mesmo, né? Jesus se referia assim a si mesmo. Quando falava Filho do Homem, ele mesmo falava, né? Ele mesmo se referia a ele mesmo de Filho do Homem, né? Jesus enfatiza que, embora sendo Deus, ele também se identificava plenamente com a humanidade. Ele se identificava com a humanidade. Igual nós falamos lá, né? Ele se identificava ali com os coxos, né? Com os pecadores, né? Com os leprosos, né? Com os pobres. Ele se identificava aí, igreja. Ele se identificava. Ninguém pode falar que Jesus, né, nunca sentiu a dor do próximo, né? A dor do necessitado, né? Então, ninguém pode falar isso, que Jesus se identificava literalmente, né, plenamente com a humanidade. Amém? Vivendo uma vida terrena, né, e compreendendo as suas dificuldades, compreendendo as nossas dificuldades, né? Vamos ler aqui, ó, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido, ou quem estava perdido. Amém, igreja? Então, vamos também por partes aqui, explicar mais ainda a fundo sobre esse, né, por que Jesus era chamado do Filho do Homem, tá, pessoal? Envolve a cultura, né? Tem toda um conceito da cultura judaica, né? Da cultura judaica. Então vocês vão entender aqui mais a fundo ainda sobre
identidade, né, divina e humana de Jesus. Ao se chamar Filho do Homem, Jesus se identificava com toda a humanidade, né, e demonstrou que ele também era humano, né, capaz de sentir, sofrer e entender os desafios da vida humana. Olha que poderoso isso aqui, igreja, né? Então Jesus era o Messias aguardado, que se apresentava como uma figura profetizada em Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 13 e 14, tá bom? Coloquei aqui pra gente ler, ó. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ver o que é que Daniel diz ali na profecia ali, ó. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, né? Parecido com homem, né? Em outras traduções fala assim, parecido, semelhante a um filho do homem, ou seja, semelhante a um ser humano, né? Aí ele diz, na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um filho do, parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu, que via sobre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, né, ao lugar do Pai, e foi apresentado a ele, né, Aí o 14 diz, deram-lhe o poder e a honra, né, deram-lhe o poder e a honra e a autoridade de rei, né, a fim de que os povos de todas as nações e línguas e raças, o servissem, né? O servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Está falando aqui, igreja, do juízo final, né? Está falando do juízo final quando Jesus vem, né? Aleluia, nas nuvens, glórias a Deus. Então Daniel viu isso aqui, né? Daniel viu isso aqui. E como Jesus ainda não tinha vindo na terra ainda, ele não sabia nada disso, né? Não sabia nada, como seria nada disso, mas Deus mostrou e mostra que na visão que ele teve naquela noite, um ser, né, parecido com um homem, e esse ser era Jesus. Então Jesus se apresentou na terra como o Messias, né? Como um Messias que o Daniel profetizou, tá, pessoal? Então vamos ler aqui também, aleluia, glórias a Deus, o contexto, né, que fala lá no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento a expressão filho do homem também era usada para se referir a seres humanos em geral, né? Como diz lá em Salmos capítulo 8, versículo 4, né? Que diz assim, que é o homem, ainda hoje, né? Nós falamos isso aqui no nosso devocional, né? Essa passagem aqui do Salmo capítulo 8, versículo 4, né, pastora Camila? Que é o homem, né? Que é o homem para que com ele te importes, né? Davi fala aqui, né? Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Então, era essa linguagem, filho do homem. Jesus falava, né, se apresentava com esse título de filho do homem, porque já era usado ali, né, quando se retratava, quando falava dos seres humanos, né, falava do filho do homem, né? Hoje nós falamos o ser humano, né? Nós falamos do ser humano, nós falamos da humanidade, mas lá a cultura deles, quando se referia a pessoas, né, aos seres humanos, ele se referia ele se referia dessa forma, falando filho do homem, né? Não, porque o filho do homem, né, e tarará e tal. Então já era da cultura deles falar dessa forma. Então por isso Jesus, para se identificar, para que as pessoas se identificassem com ele, né, ele se apresentava como filho do homem. Jesus queria realmente que eles se identificassem, né, com Jesus também,
né? Não olhasse para ele como uma pessoa distante, né? Mesmo as pessoas temiam a Jesus, né? Vendo ali os sinais, né? Todo o poder que Jesus tinha, essa intimidade que ele tinha com o Pai, orava ao Pai, né? E multiplicava pães e peixes, e curava, né? E perdoava pecado e aquela coisa toda, né? Jesus queria passar para eles, né? Essa conexão, né? De que ele estava ali numa situação, né? Também de na sua identidade dual, né? Divino e também de homem, né? De ser humano. Amém, pessoal? Então é muito poderoso, né? Então, no entanto, Daniel, né? Nessa passagem de Daniel, a expressão semelhante a um filho do homem se referia à figura do Messias, né? O Salvador do mundo, que é o nosso Rei Jesus, né? Que já veio aqui, já cumpriu a sua missão e agora só nos resta obedecer e seguir a Ele e permanecer firme até o final para a gente ser salvo, né? Então Jesus, ao usar esse título, ele estava se identificando com a figura messiânica e afirmando a sua identidade como o Messias, o esperado por Israel, viu, pessoal? Então, os profetas, né, profetizavam de uma forma e Jesus, ele queria falar de uma linguagem, né, que eles entendessem que a profecia se cumpriu. Por isso, ele falava, ele se apresentava como filho do homem para que as pessoas entendessem que a profecia de Daniel, né, e dos profetas se cumpria, né? E também, glórias a Deus, a passagem de Salmo aqui nos mostra que era verdadeiramente uma cultura, né? Quando o salmista falou aqui, ele falou aqui, né, do filho do homem, ele estava se referindo à pessoa, estava se referindo ali à pequenez, né, do homem, né? Que é o homem para que o que é o homem, né? Que é o homem para que com ele te importes, que é o filho do homem para que com ele te preocupes, né? Então ele se referiu à pequenez do homem, né? Falando ali da humanidade, né? E já Daniel já fala semelhante a um filho do homem, né? Ele já fala ali do Messias, tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Foi maravilhoso estudar esses dois temas aqui, pessoal, esses dois livros, né, Marcos e Lucas. Então não deixe de meditar nos evangelhos aí, viu, pessoal? Vocês vão ver literalmente a essência de Jesus, né, de forma ainda mais poderosa. Se vocês viram a essência de Jesus no Antigo Testamento aí, né, e vocês já acharam muito forte, poderoso, mais ainda vocês vão ver no Novo Testamento, tá, pessoal? O Novo Testamento é o Deus encarnado na terra, né? E conta a história de Jesus aqui na terra. Então você vai se emocionar muito lendo aí os evangelhos, tá bom? Eu quero orar pela igreja do Senhor Jesus, pedindo a Ele que nós possamos, né? Nós possamos ser, aleluia, glórias a Deus, usar, né, o exemplo, né, carregar conosco, né, esse exemplo de servo maravilhoso e também esse exemplo, né, aleluia, glórias a Deus, que Jesus nos deu aqui na terra, né, aleluia, glórias a Deus, nos servindo, né, aleluia, glórias a Deus, ele se humilhou, né? Ele se humilhou, ele se esvaziou de toda a sua glória e se humilhou para ser um filho do homem igual a nós, né, igreja? É muita humildade, igreja, é muita humildade e muito amor envolvido para o Deus que nós servimos se submeter a isso. É muito amor, é muita graça, vale a pena. O nosso Deus não merece, igreja, a gente levar uma vida de qualquer jeito não, viu, igreja? O nosso Deus não merece isso, a gente levar uma vida de qualquer jeito, uma vida descomprometida, fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, quando quiser, sem comprometimento. Ó, igreja, só de imaginar e não ter tido, né, e não fazer o culto hoje, eu chego a tremo, igreja, eu chego a tremo, né? Então,
quando se trata de servir a Deus, igreja, eu sou mais rígido ainda. Quando se trata de ajudar qualquer pessoa, quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe, eu dou meu sangue para ajudar as pessoas, eu não meço esforço para ajudar, né? Mas quando se trata do serviço do Senhor, olha, misericórdia, eu me tremo de medo, né? Então, medo, quando eu falo, é de desagradar o Senhor, ou de levar a obra de Deus de qualquer jeito. Quando der eu faço, quando não, igreja, né? Ontem a oração de hoje, né? A oração de hoje de 6 horas da manhã, não consegui fazer ontem, chegamos muito tarde, muito cansado, né? Então não foi possível mesmo, não consegui fazer, né? Mas Deus sabe, igreja, Deus sabe, né? Era por uma causa justa, né? Estava cuidando da família, e Deus entende. Deus também não quer nos tornar escravo, não, né? Se for por uma causa que eu tiver também, né, servindo ao Senhor, cuidando da família, ou até outra pessoa, igreja, poderia ser outra pessoa, Deus também entenderia, viu? Eu não, mais do que orar, eu estava, né, pondo a minha mão, né? Eu estava tendo uma ação, né? Aleluia, glórias a Deus, com a minha própria vida, para servir ao Senhor. Quando eu não sirvo assim, eu sirvo em oração, intercedendo, tá, pessoal? Então, glórias a Deus, vamos estar orando e, aleluia, recebendo a bênção do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, por este culto maravilhoso, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Já vou estar fazendo a oração final aqui também, tá, pessoal? E dando a bênção apostólica aí, né? Vou só ressaltar aqui a quarta da bênção e glórias a Deus. E o domingo também, que temos o culto de Santa Ceia, tá? Então já vou orar aqui e vou estar já finalizando aí em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por este culto, por esta palavra poderosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós tomamos para nós, Pai, nós tomamos para nós esse exemplo que o Senhor nos deu, Senhor, que o Senhor nos dá, de servo maravilhoso, que serve, Pai, colocando a vontade do Senhor, aleluia, glórias a Deus, serviu, o Senhor serviu, aleluia, glórias a Deus, aqui na terra, aleluia, colocando a vontade do Senhor na frente, que nós também possamos, Pai, que nós possamos também colocar a vontade do Senhor na frente, se desprendendo, Pai, do conforto, se desprendendo, meu Pai, aleluia, da zona de conforto, Pai. Muitas vezes não queremos sair da zona de conforto para servir, Pai, para servir na Tua obra, para servir, meu Pai, aleluia, a um necessitado. Ó, Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia de nós, Pai, que possamos servir como o Senhor nos serviu, como o Senhor nos serve, Pai, com amor, com carinho, com dedicação, aleluia. Se precisar se humilhar, Senhor, a gente está disposto, Pai, que a gente esteja disposto a se humilhar, meu Pai, aleluia, para ajudar uma pessoa, se for possível, lavar os pés de alguém, meu Pai, que nós venhamos lavar os pés, aleluia, de um necessitado, de uma pessoa doente, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, que nós possamos, meu Pai, aleluia, se humilhar quando precisar de se humilhar, aleluia, louvado seja Deus, e alcançar do Senhor o reconhecimento, não por hipocrisia, meu Pai, mas com amor no coração, pela necessidade de um próximo, meu Pai, nós possamos nos humilhar, porque o Senhor também lavou os pés dos discípulos, Pai, aleluia, para nos dar esse exemplo, Pai, aleluia. O Senhor não fez isso de má vontade, não, o Senhor fez isso, aleluia, com amor, e também para nos dar o exemplo, Pai. Então seja conosco, nos dá um novo coração, como nós cantamos aqui, meu Pai, no momento da oferta, nos dá, Pai, um novo coração, para que não venhamos ter o nosso coração duro para contigo, e também não temos o coração duro, meu Pai, para servir, Pai, para servir o Senhor, para servir aqui na terra ao necessitado, Pai, que sejamos semelhantes a Ti, que as pessoas, ao ver a nossa ação, Pai, elas vejam literalmente Deus em nós, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, seja conosco, abençoa a nossa vida, que possa brotar em nós
Os frutos do Espírito, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estaremos aqui amanhã com a quarta da bênção, com a pastora Camila Gomes, trazendo uma palavra poderosa, aleluia, no canal do YouTube da pastora Camila, às 19 horas, os irmãos não percam, tá bom, pessoal? E domingo vamos ter aqui às 19 horas o culto de Santa Ceia, culto da família com Santa Ceia, às 19 horas, culto presencial e o culto online também, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Todos estendam as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos, aleluia, dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Todos tenham uma semana abençoada para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.